Olá para você que nos acompanha aqui pela TV Jovens Cronistas, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta edição do JC Express. Esta noite, noite de 9 de julho de 2021, agora 18h36, pelo horário de Brasília. Está aqui comigo o professor, economista, professor da Universidade de Brasília, José Luiz Oreiro, que é figurinha carimbada aqui na TV Jovens Cronistas. A gente agradece demais por ter aceitado mais uma vez o nosso convite. Está aqui para a gente falar da reforma tributária do Paulo Guedes, né? Paulo Guedes que, não na última semana, mas na semana, no caso, retrasada, ele apresentou ali para o Congresso Nacional a segunda parte da sua reforma tributária. A gente vai ouvir o professor a respeito disso. Eu peço a você que está acompanhando a gente ao vivo que deixe o like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito ou inscrita. Estamos aí muito perto de alcançar a marca de 5 mil inscritos, e isso é importante. Então, ajude o canal. E também participe, é muito importante a sua participação, mandando a sua dúvida, enfim, a sua opinião. Mas antes da gente abordar o tema da reforma tributária, inclusive a gente vai falar também das propostas que estão no Congresso Nacional, nesse sentido, né, de reforma tributária. Anteontem, o Ministério da Defesa e o Alto Comando das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, divulgaram uma nota em resposta a algumas falas do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da pandemia, o senador Omar Aziz, do PSD, lá do Amazonas. E o professor, acho muito válido, professor, que você também compartilhe com o nosso público um pouco das suas impressões a respeito dessa nota, e não apenas a respeito dessa nota, mas a respeito da conjuntura, né? Tanto é que esse tema, ele, neste momento, é o tema mais comentado e discutido nas redes sociais, até porque hoje, mais cedo, o jornal o Globo divulgou uma entrevista realizada pelo comandante da Aeronáutica, né, o brigadeiro Carlos Almeida Batista Júnior, e também ele, nessa entrevista, reforçou a nota, né, reforçou o que foi colocado, o teor daquela nota que foi divulgada anteontem. Então, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, sempre de pronto, seja muito bem-vindo à TV Jovens Cronistas mais uma vez. Que leitura você faz dessa nota e também da nossa conjuntura? Bom, boa noite, Cláudio Porto, boa noite a todas e todos que estão nos assistindo nesse momento. Quer dizer, eu acompanhei o dia, né, da prisão lá do Dias, né, que foi o momento em que o senador ele se referiu à banda podre das Forças Armadas, né, que estariam cometendo ilícitos dentro do Ministério da Saúde. Quer dizer, o senador não falou nada demais, quer dizer, ele não se referiu de maneira desrespeitosa à instituição das Forças Armadas, ele apenas ressaltou o que acontece em qualquer instituição, quer dizer, acontece nas Forças Armadas, acontece na Igreja Católica, acontece nas empresas, acontece nas universidades, ou seja, você tem pessoas que não agem como deveriam agir, né? Isso significa que a instituição é corrupta? Claro que não. Né? Então, era isso que o senador estava se referindo. Né? Bom, isso simplesmente não merecia nenhuma nota de nada. Quer dizer, as Forças Armadas não foram atacadas, né, na sua, enfim, na sua integridade moral, etc, etc. Quer dizer, o que houve ali, até onde eu sei, foi que o presidente Bolsonaro, naquele dia, ele se reuniu com os comandantes das três forças, né, e também estava o general Braga Neto, o ministro da Defesa, né, e o Bolsonaro simplesmente pressionou os comandantes para fazer aquela nota, né. Quer dizer, é só a gente lembrar também, né, que não faz muito tempo que os três comandantes das Forças Armadas, o Exército, Marinha e Aeronáutica, foram substituídos por essas pessoas que no momento estão no cargo. Então, me parece que houve enfim, uma pressão do presidente da República, né, haja vista que, né, a CPI está mostrando cada vez mais, né, que se o governo do presidente Bolsonaro não foi, se ele pessoalmente não foi corrupto, ele pelo menos deixou roubar, né, é o que, enfim, até agora tem sido mostrado. Quer dizer, o presidente Bolsonaro, por outro lado, também não se defende das acusações, ele, enfim, falou aquilo que ele falou ontem, que eu não vou repetir aqui, né, sobre a CPI, quer dizer, ele recebeu
um documento da Comissão Parlamentar de Inquérito. Devo lembrar que todos os senadores ali foram eleitos pelo voto do povo, foi eleição majoritária, né? Então, se o presidente Bolsonaro foi eleito pelo povo, os senadores também foram eleitos pelo povo, né? Então, ele, como chefe da República, né, como chefe do Poder Executivo, ele tem obrigação, né, de ofício, de responder ao que lhe foi perguntado. E ele não fez, né? Quer dizer, uma pessoa que não deve nada, né, como se diz o adágio popular, quem não deve não teme. Então, ele deveria esclarecer, seria do interesse do presidente da República que a sua imagem não ficasse manchada por nenhum tipo de insinuação. Então, se é verdade que os irmãos Miranda, né, pelo menos o que se depreende enfim, do posicionamento do senhor presidente da República, se é verdade que ele acha, né, que eles estão mentindo, então que o presidente mostre por A mais B que eles estão mentindo e ponto, né? Mas, então, essa nota foi, como disse o senador Omar Aziz, na reunião do plenário do Senado naquele dia, essa nota foi totalmente desproporcional, né, e num tom de ameaça, né, que não cabe às Forças Armadas. Quer dizer, não existe no Brasil poder moderador. Poder moderador cabia à Sua Majestade, o imperador Dom Pedro II. Isso acabou com a República. Tá? A gente até pode discutir se seria... Talvez a República no Brasil tenha sido um grande erro. Tá? Isso é uma tese que eu já insisto há muito tempo, tá? Que o golpismo no Brasil começou no dia 15 de novembro de 1889, quando houve um golpe militar, que isso é um nome, tá? Um golpe militar, que depois o governo legítimo do Brasil, tá? Que era o imperador. Tá? Enfim, mas desde então sucedem-se vários golpes, nós temos, né, tivemos a Revolução de 30, depois 32, depois a intentona comunista, 35, a intentona ao Estado Novo, a intentona integralista em 38, Getúlio Vargas deposto em 45, depois o suicídio do Vargas em 54, houve o impeachment do Café Filho, depois... o golpe parlamentarista em 61, para que o João Goulart não assumisse com plenos poderes, se restaura o presidencialismo e se derruba o presidente pelo golpe civil-militar de 64, e por aí vai a história. Né? Então, há uma tradição golpista no Brasil, que se inicia, e vamos dizer com todas as letras, se inicia com a República. Tá? Bom, mas o fato é que essa nota é inadmissível, né? O Exército, a Marinha e a Aeronáutica têm a obrigação de garantir a ordem constitucional, né? E a defesa exterior do Brasil. Né? Quanto a essa segunda tarefa, eu apenas gostaria de dizer que as favelas do Rio de Janeiro não produzem armamento pesado, né? E esse armamento chega para os traficantes do Rio de Janeiro, e também de outros lugares, mas principalmente do Rio de Janeiro, de alguma maneira, porque as favelas não têm fábrica de AK-47. Né? Então, talvez as Forças Armadas estejam descuidando um pouco daquilo que seria sua obrigação de ofício, que é defender as fronteiras do Brasil e se intrometendo naquilo que não são chamadas, que é na política brasileira. Quer dizer, há uma comissão parlamentar de inquérito instalada de acordo com a Constituição Federal, né, que está cumprindo o regimento, enfim, tanto do Senado, o regimento do Senado e a Constituição, né, e que, enfim, você pode, assim, você pode até criticar um pouco o comportamento dos senadores, é uma coisa que eu faço, né? Mas não é só do Senado, quer dizer, o Congresso brasileiro como um todo, né? Essa coisa dos senadores ficarem se interrompendo uns aos outros, um quer falar mais alto que o outro, um interrompe a fala do outro, isso realmente é uma coisa que me incomoda, né?
eu gostaria de um Congresso Nacional um pouco mais civilizado, como a gente vê na Inglaterra, como a gente vê na Espanha. Quer dizer, quando o líder do governo na Espanha fala, a oposição fica calada, né? E aí, quando ele senta, que o líder da oposição se levanta, ele fala, né? Mas as pessoas não ficam se interrompendo, né? Dessa maneira grosseira que a gente tem visto na CPI do Senado, né? Isso era mais uma coisa da Câmara, dos deputados, tal, mas, enfim, realmente, esse negócio da CPI está muito grosseiro. Agora, diga-se de passagem, quem está fazendo as grosserias são a tropa de choque do governo, né? Não vou dizer o nome dos senadores, todo mundo sabe, né? Mas são eles que interrompem, que querem enfim, tumultuar, né, a Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas, dito isso, né, eu repudio completamente a nota das Forças Armadas, né, e eu quero dizer o seguinte, quer dizer, eles querem fazer golpe? Façam, se puderem. Tá? Eu vou dizer o seguinte, esse golpe vai durar muito pouco tempo, tá? Porque a reação internacional ao golpe vai ser gigantesca. Tá? O comandante da Força Aérea hoje reiterou a ameaça. Quer dizer, o que é que a Força Aérea vai fazer? Vai bombardear o Congresso Nacional, como o Pinochet fez com a Casa Rosada, com o Palácio Presidencial lá em Santiago do Chile? Ele vai fazer isso? Vamos bombardear o Congresso, com todo mundo vendo? Quer dizer, alguém já parou para pensar no day after? Qual seria o dia seguinte a isso? Vocês acham que o mundo inteiro vai ficar sentado batendo palmas, né, para um atentado desse tamanho à democracia brasileira? Mas, bicho, de jeito nenhum. No mínimo, vai ter embargo internacional aos produtos brasileiros. Que aí, basicamente, soja e minério de ferro. Só precisa fazer isso. Né? Assim, a reação mais light seria um embargo internacional em larga escala, né, sobre soja e minério de ferro. Bom, e aí é só deixar o mercado, hoje, por sua própria conta, acabar de derrubar o governo. Tá? Isso é o cenário leve. Agora, um cenário que os militares, que se dizem tão preocupados com a Amazônia, deveriam pensar, é que se eles fizerem esse golpe, vão estar entregando de bandeja para os Estados Unidos e para a Europa a razão para uma intervenção militar na Amazônia. O Brasil não tem a menor condição de se defender. Nem da França. Imagina uma coalizão internacional. Há muito tempo que os países envolvidos estão querendo a internacionalização da Amazônia. Há muito tempo. Coisa que os militares brasileiros sabem perfeitamente. Tá? O Salles, quando foi ministro do Meio Ambiente, estava dando todos os motivos possíveis, né, para que isso acontecesse. Né? Quer dizer, houve uma campanha no Brasil, contra o Brasil, por conta do desmatamento ilegal na Amazônia e as queimadas na Amazônia. E a reação do governo brasileiro foi de negar que estivesse acontecendo quando os números simplesmente saltavam aos olhos. Né? Agora, se derem um golpe de Estado nesse nível, que bombardear o Congresso, assim, agora lembrei, a Casa da Moneda, né, em Santiago, bombardear o Congresso Nacional, prender os deputados, senadores, fechar o Supremo, simplesmente vão estar dando o que os países envolvidos, a desculpa perfeita. O Brasil não é mais um país democrático, portanto, nós agora vamos intervir para garantir a sobrevivência da humanidade, ou seja, para garantir que não vai haver, né, uma depredação maior, pelo menos da Amazônia, porque senão isso afeta todo mundo. Então, o Brasil só vai sair perdendo. Eu peço apenas que as pessoas e militares deveriam pensar estrategicamente, e pelo visto eles não estão pensando. Né? Um golpe no Brasil, um golpe dessa natureza, como eles ameaçaram, mais de uma vez, por isso que agora também ninguém está levando a sério. Tá? Hoje o Felipe Neto também já deu uma declaração, não vou repetir aqui, mas mandou o comandante da Força Aérea, enfim, para um certo lugar. Tá? Mas o day after disso vai ser terrível para o Brasil. Terrível. Então, as pessoas vivem aqui, a discussão política no Brasil se passa como se só existisse o Brasil no mundo.
O Brasil é grande demais em termos territoriais. Ele tem gente demais para que simplesmente um golpe de um estilo República de Bananas passe sem ser percebido. Isto não vai acontecer. Isso eu garanto. Professor José Luiz Oreiro aqui com a gente. Professor, antes da gente seguir para o tema da reforma, já que você trouxe no finalzinho essa questão do day after, né, e também, digamos assim, as possíveis reações a uma possível ruptura, como você avalia o fato de que, neste momento, as Forças Armadas, de maneira geral, estão numa posição muito cômoda, ocupando milhares de cargos no governo, com controle do orçamento, os seus, digamos assim, os seus benefícios, para não chamar de privilégios, sendo garantidos, independente de todas as contras-reformas que vêm sendo aprovadas no Congresso. Não soa uma intimidação, não soa, essa nota não soa, e também o reforço hoje, não soa apenas como uma intimidação, mas, digamos assim, sem extrapolar para essa possibilidade de uma ruptura, uma vez que a situação é muito cômoda, porque o que não encaixa nessa equação é a situação cômoda para essa junta que desgoverna o Brasil, de alguma maneira com o suporte das Forças Armadas, porque está muito cômodo para eles há muito tempo já. Então não é estranho que eles abririam mão dessa situação cômoda de repente para enfrentar um cenário como você mesmo pintou agora, um cenário de reações de todos os lados? Eu acho que é uma situação de minha interpretação, e aqui eu vou fazer uma alusão a um filme que eu vi há muitos anos atrás, é Waterloo, tá? Que é sobre a Batalha de Waterloo, tá? Mas é um filme dos anos 70, tá? E que retrata a Batalha de Waterloo, né? Então, a batalha começa, né, com Napoleão inspecionando com o seu binóculo, né, a sua luneta, melhor dizendo, as tropas do Duque de Wellington, né? E ele diz para o seu assistente, agora não sei qual era o general, ele diz mais ou menos o seguinte: você pode ver que pela posição das armas, dos canhões dos ingleses, o lado que eles mais temem é a direita, o lado direito do flanco. Pois então é por aí que nós vamos incomodá-los. Bom, esse tipo de reação que os militares fizeram, para mim, foi passar recibo, um registro em cartório. Ou seja, eles estão com medo. Isso não é indignação. Isso não é indignação. Tá? Até porque existem os meios legais. Veja bem, se você foi alvo de uma calúnia e difamação, bom, simplesmente você representa contra essa pessoa na justiça. Calúnia e difamação é crime. Está previsto no Código Penal brasileiro. Inclusive, eu mesmo estou acionando o Alexandre Schwartzman, tá? Não em termos penais, mas no Conselho Regional de Economia de São Paulo, tá? Por violar sistematicamente o Código de Ética do economista. Estou representando contra ele. Então, assim, existem os meios legais. Quer dizer, assim, se realmente a instituição, alguém da instituição das Forças Armadas se sentiu ofendido na sua honra pelo posicionamento do senador Omar Aziz, mas então que o processe na justiça. Abre um processo. Calúnia de difamação. Assim simples. Porque por que essa overreaction? Quer dizer, o que eles tiveram foi uma overreaction. Quer dizer, o senador diz claramente, eu vi o vídeo, né? Depois ele reiterou o que ele falou, né? Ele falou banda podre das Forças Armadas. Ele não disse que as Forças Armadas são podres. Ele disse a banda podre. Qual é o tamanho dessa banda? Ninguém sabe. Né? Mas que sim, tem indícios fortes de que membros das Forças Armadas estão envolvidos em ilícitos. Sim, existem indícios. Da mesma maneira, eu sendo católico, eu reconheço que existem padres e até bispos que, como todo mundo sabe, praticaram atos de pedofilia. Isso quer dizer que eu acho que a igreja, como instituição, está sendo atacada? Não. Mas essas pessoas têm que ser punidas. Né? Então, é tão simples quanto isso. Né? Então, realmente foi uma overreaction, né?
O que reflete medo, não é força. Por isso que, assim, esse tipo de nota eu lamento, tá? Porque faz com que você desarticule as instituições brasileiras, etc., e as Forças Armadas fazem parte do Estado brasileiro. Quer dizer, o Estado se define a partir de 2 vetores, né? O monopólio da emissão de moeda e o monopólio da violência legal, né? Que aí são não só as Forças Armadas, mas também as Forças de Segurança, né? Quer dizer, se um desses vetores ruim, né, então você está enfraquecendo o Estado. Quer dizer, eu acho que, por exemplo, os militares não deveriam estar ocupando cargos em ministérios que não lhes competem. Tá? Por exemplo, o Ministério da Saúde. Tá? Então, eles têm expertise, sim, para aquilo que são suas pastas, né, que é o Ministério da Defesa, né? Eventualmente, em infraestrutura pode ajudar alguma coisa, o Exército Brasileiro tem um bom corpo de engenheiros, então não há nenhuma dúvida sobre isso. Agora, eu desconheço algum membro das Forças Armadas Brasileiras que seja especialista em infectologia. Eu desconheço, pode ser que tenha, mas eu desconheço. Tá? Então, eles não deveriam, né, aceitar esse tipo de cargo. Tá? E se nós olharmos para os países desenvolvidos, eles não ocupam esses cargos. Quer dizer, é só olhar para. Eles não ocupam nos Estados Unidos, eles não ocupam na França, eles não ocupam no Reino Unido, eles não ocupam na Espanha, eles não ocupam na Alemanha, eles não ocupam na Itália, eles não ocupam no Japão. Né? Então, e não ocupam nem na China. Então, assim, sinceramente, eu acho que as Forças Armadas estão pagando um preço que é da exposição. Eles estão se imiscuindo em assuntos que não são da sua alçada ou da sua competência. E aí, o que acontece? Bom, o que acontece é que, enfim, tem a natureza humana, um ou outro se envolve naquilo que não deveria fazer, e a imagem das Forças Armadas ficam manchadas. É lamentável, né? Lamentável, porque um exército, nas nossas Forças Armadas, que lutaram bravamente, né, na Segunda Guerra Mundial contra o nazismo e o fascismo, né, e que, portanto, honraram, né, o Brasil e trouxeram respeito internacional ao Brasil, agora esteja membros das suas Forças Armadas, não as Forças Armadas, mas membros das suas Forças Armadas envolvidos em roubo de dinheiro para vacina. Quer dizer, isso aí realmente, na verdade, as próprias Forças Armadas deveriam instaurar inquérito militar contra essas pessoas, né, porque muitos deles ainda estão na ativa, né, para que se depurasse a imagem do Exército. A semelhança, por exemplo, do que o Papa Francisco está fazendo com a Igreja Católica, que não tem tolerância zero. Né? Quer dizer, ele mudou, o Papa Francisco mudou a posição da Igreja com respeito aos escândalos de pedofilia. Antes se acobertava, agora não se acoberta mais. Oi, Cláudio. Perdão, agora professor, acabou a energia aqui em casa, acabou assim, caiu, né? Então eu peço a compreensão do nosso público, eu não sei o que aconteceu, só sei que... 30 segundos só que ficou... Não, fiquei apreensivo porque o Adriano não está em casa, então eu não saberia a quem recorrer para encerrar a live, para comunicar ao professor que eu estava desesperado, mas, bom, voltou, peço a compreensão do nosso público, peço desculpas, e, professor, eu pude escutar até o trecho em que você falava dos 2 pilares do Estado, né? Aí, se quiser repetir só o finalzinho para que eu também fique por dentro, senão já registrou para o nosso público, aí você decide. Eu acho que se o público, se não houve interrupção da live, eu acho que não é o caso, senão, enfim, a gente vai se alongar demais nesse assunto e, afinal de contas, que eu mesmo que tinha para dizer já disse, realmente eu quis tornar pública a minha posição, repito, eu sou uma pessoa que respeita as Forças Armadas, eu acho que as Forças Armadas têm um papel importante no Estado brasileiro, poderiam ter um papel importante para o desenvolvimento tecnológico brasileiro, como já tiveram no passado, tá? Mas infelizmente isso não está acontecendo.
Não está acontecendo e é justo, é importante, também é necessário e faz parte da democracia apontar, né, para essa necessidade. Eu falo porque eu também, o senador Omar Aziz falou algo lá e ele foi muito específico, a banda podre, assim como escreveu até no chat aqui, banda podre existe, aqui ó, e banda podre tem em todo lugar. Então, assim, foi muito específico, Claro, não quis generalizar. tem na Igreja Católica. Quer dizer, e eu, como católico, sou católico devoto, eu digo, tem banda podre dentro da Igreja Católica? Tem. Tem padre e bispo que é pedófilo. Está falando alguma coisa? Você excomungado? Não, eu sei que existe. E o Papa Francisco sabe que existe. Entendeu? Isso não quer dizer nada sobre a instituição. É assim simples. Eu faço essa comparação. Entendeu? Uma coisa eu acho que a gente pode afirmar, né? Tanto a nota como a entrevista dada mais cedo, publicada mais cedo pelo Jornal Globo, elas tensionam o ambiente, né? Então, assim. Medo, é desespero do lado do Bolsonaro e desses militares que o estão apoiando. Isso não é demonstração de força. Até porque golpe não se anuncia, se faz. Né? Então, seguinte, querem fazer golpe? Façam. Vamos ver o day after. Vamos ver o day after. Como é que vai ser? Tá? Tem que acabar com essa história. Nós não podemos ser intimidados. Tá? Existe a Constituição, as Forças Armadas não estão acima da Constituição, eles têm que respeitar a Constituição. Tá? E elas só podem ser convocadas a pedido de um dos três poderes, tá? E mesmo assim, para aquilo que a Constituição faculta. Tá? Então, não existe esse negócio de golpe, autogolpe, isso aí, essa tese, isso é uma besteira inominável. Tá? Então, que façam, tentem fazê-lo, se puderem. Tá? E se puderem fazer, eu só digo o seguinte: espera o day after. Vai ver o que vai ser o day after. Sem contar a rebelião interna aqui no Brasil, que também vai ter. Né? Mas a comunidade internacional vai retalhar e vai retalhar muito forte. Isso aí, o dia seguinte. Eu peço a quem está nos acompanhando que deixe o like, se inscreva no canal, se inscreva aqui na TV Jovens Cronistas e também se inscrevam no canal. Vou colocar aqui no chat para o pessoal procurar, no chat não, aqui no nosso GC, né? O professor Loureiro já, salvo engano, da última vez que ele veio, ou da penúltima vez que ele veio, ele já anunciou aqui que ele está no YouTube. Basta procurar, você, espectador, espectadora, basta procurar pelas letras SDMRG, que significam o que, professor, em inglês? Porque você é melhor em inglês. Structuralist Development Macroeconomics Research Group. É o canal de pesquisa, é o canal do YouTube, melhor dizendo, do grupo de pesquisa Macroeconomia Estruturalista do Desenvolvimento. Tá? A gente resolveu unificar, né, o YouTube com o nosso site, tá? Então, agora a sigla é a mesma, tá? Mas lá tem vídeos em português e inglês, tá? Então, a maioria é em português, tá? Mas nós também temos os webinários internacionais, vamos fazer um agora dia 23, né? Que aí sim, esses são em inglês. Muito bom. Então, se você ainda não conhece, conheça o canal do Grupo de Pesquisa em Macroeconomia de Desenvolvimento Estruturalista do professor José Luiz Loureiro aqui no YouTube. Basta procurar desse jeito mesmo, é bem fácil, é o primeiro resultado. Professor, vamos entrar então no tema da reforma tributária. Primeiro, eu acho que eu vou fazer 3 perguntas em uma, né? Aqui, como sempre digo, desrespeitando os bons professores de jornalismo, né? Que sempre recomendam fazer uma pergunta de cada vez. Mas vamos lá, vou fazer 3, mas elas são objetivas. A primeira é: reforma ou contra-reforma tributária? A segunda, como você avalia essa estratégia do Paulo Guedes, da equipe econômica, de apresentar por etapas, né? Apresentar sua proposta de reforma tributária por etapas. Apresentou a primeira etapa lá em julho do ano passado e na semana retrasada apresentou a segunda etapa. E terceiro ponto, assim, que é o ponto mais importante, até porque quero muito te ouvir, o que você achou dessas 2 etapas? A primeira, a criação da contribuição sobre bens e serviços, unificando os impostos federais. E a segunda etapa agora, focando no imposto de renda. Bom, vamos lá, Cláudio. Vou citar Sêneca. Né? Sêneca dizia, né, o filósofo romano, né, de que quem não sabe para que porto se dirige, todos os ventos lhe são desfavoráveis. Tá?
E é o que acontece com Paulo Guedes. Paulo Guedes não faz a menor ideia para onde ele vai. Ele não tem uma bússola, ele não tem um plano, né? Bom, que é necessária uma reforma tributária no Brasil, nós já discutimos isso há mais de 20 anos. Né? Bom, para a gente entender por que precisamos de uma reforma tributária, temos que entender o que seria um sistema tributário ideal. Tá? Um sistema tributário ideal seria um sistema que concilia três coisas. Três. Primeiro, é um sistema eficiente, ou seja, é um sistema que demanda pouco custo, poucas horas de trabalho para você pagar os impostos. Né? Esse é o primeiro ponto. Tem que ser eficiente. E não pode promover distorção na alocação de recursos dentro da economia. Né? Primeiro ponto. Segundo ponto, esse sistema ele tem que ser justo, ou seja, ou ele tem que promover a equidade. Né? Equidade horizontal, ou seja, os diversos setores de atividade econômica têm que pagar a mesma carga tributária, ou seja, não importa se é atividade setor primário, secundário, terciário, eles têm que pagar a mesma carga tributária. Não tem por que você concentrar a carga tributária num único setor e deixar os outros pagando pouco. Terceira coisa, ele tem que promover o crescimento. Tá? Ele não pode ser anticrescimento. Tá? Então, ele, por exemplo, tem que incentivar o investimento, tem que incentivar as exportações, né? Tem que promover a competitividade da indústria e por aí vai. Bom, o nosso sistema tributário é o oposto de tudo isso. Tá? E aí eu quero fazer uma distinção, que é importante para a discussão que estamos colocando aqui, entre impostos diretos e impostos indiretos. Os impostos diretos são aqueles que são cobrados do CPF da pessoa. Né? Ele é o imposto de renda, né? Basicamente, esse é o principal imposto direto, mas eu também tenho os impostos, que não é sobre o CPF, mas é um imposto direto, que é o imposto sobre propriedade. Né? Quais são os impostos sobre propriedade? No Brasil são três. Né? É o IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, né? É o IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, né? E o ITR, que é o Imposto Territorial Rural. Esses são, quer dizer, no fundo, os impostos diretos são de duas classes. Tem o imposto de renda e o imposto sobre propriedade. Ok? Bom, e tem os impostos indiretos. Os impostos indiretos são os impostos que são cobrados não sobre as pessoas, mas sobre bens e serviços. Né? Então, o ICMS é o imposto indireto. Né? O ISS, o imposto indireto, o IPI, Imposto sobre Produtos Industriais, é um imposto indireto. Ok? Bom, a primeira distorção que a gente nota no Brasil, na comparação internacional, é que no Brasil, se a gente fizer uma comparação com os países da OCDE, né, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o percentual de impostos indiretos na arrecadação total de impostos é mais alta. Ou seja, o Brasil, ele arrecada muito imposto na forma de imposto indireto. Né? Bom, isso já gera um problema de inequidade na carga tributária. Por quê? Porque quando eu vou na padaria comprar um pão ou um leite, né, eu estou pagando o ICMS, né, ou algum outro produto, sei lá, o que você quiser. Né, no supermercado, ou aqui, um celular, por exemplo, estou pagando o ICMS. Né? Bom, só que o ICMS que eu vou pagar sobre alimentos, bebidas, produtos de limpeza, vai ser o mesmo que uma pessoa que a minha diarista paga. E é o mesmo que o pessoal da Faria Lima paga. Né? Então, o que acontece? Isso torna-se um imposto regressivo. Ou seja, as pessoas mais pobres pagam proporcionalmente mais do que as pessoas mais ricas. Então, isso já é um problema. Agora,
O nosso outro problema é que o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, ele é um imposto, hoje, que é arrecadado na origem, né? É arrecadado na origem, e ele acaba sendo cumulativo, ou seja, ele não era para ser assim, mas ele acaba sendo cumulativo, né? Então, o que acontece? Quando você cobra esse imposto na origem, você abre uma brecha para a chamada guerra fiscal, que nós vimos nos anos 90 e nos anos 2000. O que é a guerra fiscal? É os estados, os entes subnacionais e também prefeituras, no caso do ISS, né, reduzirem ou darem isenção de ICMS, né, ou de ISS para empresas que se instalem no estado ou no município, né? Bom, por que isso é ruim? Ora, porque isso acaba... Pensa uma multinacional que está querendo instalar uma nova fábrica de automóveis no Brasil. Ela pode instalar em São Paulo, ou pode instalar na Bahia, pode instalar no Paraná, ou pode instalar no Rio de Janeiro, né? Ela faz o leilão. Olha, quem me cobrar menos imposto, eu vou instalar a fábrica nesse estado. E aí o que acontece? O investimento ia ser feito de qualquer maneira, né? Mas os estados, para competirem entre si, acabam promovendo uma corrida para o fundo, né? E que faz com que você tenha perda de arrecadação de imposto. Tá? Então, isso é ruim. Além disso, no caso das exportações, né, o IPI, o ICMS, etc., ele não é desonerado para as empresas que exportam. Então, o Brasil, ele consegue fazer a proeza de exportar tributo. Então, o que afeta a competitividade da indústria, o que certamente é uma das razões da nossa desindustrialização. Agora, outro ponto, quer dizer, quando você compara a carga de impostos indiretos entre setores de atividade econômica, a indústria de transformação é de longe a que paga mais tributos, né? Por conta de ter coisas como o IPI, como o ICMS, que aí vai incidindo na cadeia produtiva, quer dizer, como ele acaba sendo imposto em cascata, né, como a indústria é um setor que tem muito intermediário, né, então o que acaba acontecendo é que você paga muito imposto sobre produtos industriais. Tá? Bom, isso posto, tá? E aí, assim, uma pessoa disse, para de enrolar e fala da reforma tributária, né? Mas não estou enrolando, é que é o seguinte, é a coisa de professor, eu tenho que introduzir o tema, certo? Para que as pessoas possam entender, certo? Bom, a primeira etapa da reforma tributária foi uma alternativa, né, a uma proposta que já estava sendo discutida há muito tempo no Congresso Nacional, né, que foi de autoria do deputado Baleia Rossi, né, baseada num estudo do Centro de Cidadania Fiscal, né, que previa a criação do Imposto sobre Bens e Serviços. Esse Imposto sobre Bens e Serviços, né, é um imposto sobre o valor adicionado, que seria cobrado no destino, e, portanto, acabaria com a guerra fiscal, né? E, assim, ele faria um up-to-date na nossa reforma tributária, na nossa estrutura tributária. O Guedes, inicialmente, ele era contra. Lembrem que o que ele queria era o imposto, reeditar o imposto do cheque, né? Que ele chamava, um imposto de transações, né? Mas ele foi derrotado, quer dizer, ele queria reeditar a CPMF, só que turbinada, né? Quer dizer, assim, era uma insanidade completa, porque de fato, esse imposto é super cumulativo. Quer dizer, imagina a indústria, tem várias cadeias, né, de suprimento, então, em cada transaçãozinha você teria que pagar a CPMF, enfim, a carga tributária seria gigantesca. Na verdade, o que você estaria estimulando com esse tipo de coisa seria uma verticalização, né,
ou seja, as empresas tenderiam a comprar os seus fornecedores e também as empresas que estão na frente na cadeia, ou seja, você promoveria certamente uma maior oligopolização da economia brasileira, que já é bastante oligopolizada, e isso certamente seria contra o interesse dos consumidores. Bom, aí o Guedes veio com arremedo, que é contribuição sobre bens e serviços, que é apenas uma parte da PEC 45. Né? Então, ou seja, já está ruim. Essa primeira etapa já está ruim. Agora ele veio com uma segunda etapa, quer dizer, que ninguém estava discutindo isso, mas com a pandemia, a questão da distribuição de renda no Brasil se explicitou, a péssima distribuição de renda. Né? E aí os partidos da esquerda, né, eles levantaram a bandeira, justíssima, diga-se de passagem, né, de que você precisa fazer uma reforma no imposto de renda no Brasil. Né? Porque no Brasil, o 1% mais rico, a partir do 1% mais rico da distribuição de renda, a alíquota efetiva de imposto de renda cai muito. Ou seja, em termos de proporção da renda, a partir do 1% mais rico, quanto mais rico você é, menos imposto de renda você paga como proporção da sua renda. Por que acontece isso? Bom, acontece isso, em primeiro lugar, porque no Brasil, ao contrário do que acontece na imensa maioria dos países, né, nós não cobramos imposto sobre lucros e dividendos distribuídos. Isso foi decidido no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, se não me falha a memória, em 1997. Acho que era o Everaldo Maciel, que era o secretário da Fazenda. Né? Nossa, 27,5% não é pouco sim, lamento, ligada na Fazenda, a alíquota nos Estados Unidos é mais de 40%. Né? É mais de 40%. 27,5% é pouco. Só que tem o seguinte, 27,5%, quem paga é quem ganha salário. Principalmente o servidor público. O servidor público, ele não tem como se evadir do imposto de renda. Só as deduções que o imposto de renda permitem. Né? Mas o servidor público não tem como. Agora, se você é um profissional liberal, que, por exemplo, vai dar aula na Fundação Getúlio Vargas, ou em alguma outra instituição privada, né? IBMEC, INSPER, etc., o que vai acontecer? Né? A não ser que você faça parte do clube, né, dos professores de tempo integral, você vai ser contratado na pessoa jurídica, não na pessoa física. A FGV, ou IBMEC, ou INSPER, o quadro, a maior parte dos professores que trabalham nesses cursos, eles não têm carteira assinada. O que eles fazem é abrir uma empresa, tá? E aí a empresa é que oferece o serviço para a FGV, para o IBMEC, para o INSPER e outros, né? E aí, dependendo do regime fiscal, você pode ir pelo regime simples, né? Pelo simples, você tem o lucro presumido. Então, digamos, você num determinado mês prestou serviços de R$20 mil para a Fundação Getúlio Vargas, né, como professor, dando aula, né, o seu lucro presumido vai ser de 6 mil, né, e você vai pagar uma alíquota de imposto de renda na fonte, como na pessoa jurídica, e o lucro que você tiver não tem tributação nenhuma, tributação zero. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender no Brasil é que não existe equidade tributária sobre a fonte de rendimentos. Se você tem renda na forma de salário, você paga uma alíquota. Se você tem rendimento na forma de aplicações financeiras, o imposto de renda que você paga sobre ganho financeiro é de 15%, não é 27,5%. E se você tem rendimento na forma de lucros e dividendos distribuídos, você paga zero. É isso que acontece. O que seria o sistema tributário ideal? O sistema tributário ideal, não importa se você vai tributar na fonte ou você vai fazer o ajuste anual. O que importa seria o seguinte,
um sistema tributário em que não importa se você está ganhando dinheiro na forma de salário, na forma de lucro ou na forma de ganhos de capital, ou ganhos financeiros. Chega na declaração do ajuste anual, isso tudo entra na tua renda tributária e você aplica a alíquota do imposto de renda de pessoa física. É isso que deveria acontecer. Mas não é assim que acontece. Eu mesmo, na minha declaração de imposto de renda, quer dizer, a minha renda de salário é tributada a 27,5% e os ganhos os ganhos financeiros são tributados numa alíquota mais baixa de 15%. Tá? Então, quer dizer, isso precisa acabar. Né? Então, o que o Guedes está propondo nessa segunda etapa, né, da reforma tributária, né, é colocar uma alíquota de 20% flat, né, flat, sobre lucros e dividendos distribuídos. Aí o Bolsonaro reagiu e disse, não, tudo bem, mas bota um limite de isenção. O limite de isenção é 20 mil reais. Né? Bom, com esse limite de isenção, quer dizer, primeiro que esse exemplo, assim, bom, desculpe, eu vou ter que interromper, porque a Liga está fazendo de novo. Então, todos vamos ser pobres, mesmo todo mundo da pobreza, o socialismo é o paraíso. Eu, sinceramente, sugiro que você visite a Suécia. Tá? Se devia visitar a Suécia, devia visitar a Áustria, devia visitar a Alemanha. Né? Você vai ver o que é um sistema tributário, o que é um estado de bem-estar social, que você vai ver que são países muito mais ricos que o Brasil. Então, esse discurso, me desculpe, mas eu não compro. Tá? Quer dizer, esse é um discurso barato, liberaloide, que não leva ninguém a lugar nenhum. Tá? Eu me recuso. Isso, sinceramente, não é sério. Tá? Eu estou aqui procurando explicar. Entendeu? Agora, se vem comentário desse nível, realmente eu tenho que parar e tenho que dizer que a pessoa está falando besteira. Tá? Isso realmente não faz nenhum sentido. Tá? Quer dizer, na Europa eles pagam melhor? Sim, pagam melhor e pagam mais imposto. E pagam melhor porque a estrutura produtiva da Europa é melhor. Entendeu? Porque eles lá têm indústria, aqui a gente exporta soja e minério de ferro. E se continuar com Guedes e os liberais, vamos continuar exatamente isso. Nós vamos para esse quadro que você está dizendo. Isso que você defende é o que nos vai levar para a miséria. É isso que vai nos levar. Está nos levando. Okay? Porque nós estamos tentando discutir de maneira séria e que você poderia, pelo menos, parar para pensar, escutar um pouco antes de criticar, certo? A gente está tentando transformar esse país num país civilizado. Mas está difícil. Está difícil. Bom, muito. Voltando aqui ao ponto de assim, como é que tem coisa que eu realmente já perdi a paciência já para ficar discutindo esses discursos idiotas de gente que no fundo apoia Bolsonaro. Né? Mas, voltando ao ponto, então você tem tratamento, nosso sistema tributário trata de maneira desigual a fonte de renda. Né? E isso faz com que os muito ricos no Brasil não paguem imposto. Os muito ricos não pagam imposto. Tá? Por quê? Os muito ricos têm a sua principal fonte de renda na forma de lucros e dividendos e ganhos financeiros. Aí o que acontece? Como proporção da renda, que a gente chama de alíquota efetiva de imposto, né? É quanto efetivamente você paga de imposto com proporção da sua renda, a alíquota efetiva de imposto de renda cai muito a partir dos 1% mais ricos. Okay? Então, assim, a proposta, a segunda parte da proposta de reforma tributária, ela tem esse mérito. Assim, todo mundo sabe que eu sou crítico do Guedes. Né? Isso é fato notório. Tá? Mas teve o mérito de realmente colocar um ponto importante na discussão. O problema é que ele está fazendo isso de maneira mal feita. A proposta é ruim. Quer dizer, por exemplo, ano que vem nós vamos ter, vai voltar a reoneração da folha de pagamentos. Você não elimina o problema da pejotização, que é esse que eu me referi, ou seja, você tem pessoas que fazem exatamente a mesma atividade que eu, professor universitário, né, que ganham nessa faixa aí de 20, 30 mil reais, entendeu? Que abrem uma empresa, pelo meio da empresa recebem de instituições como FGV, INSPER, IBMEC, etc., né? E acabam pagando muito menos imposto de renda do que eu.
Tá? Então, isso realmente é algo que precisa ser discutido. Agora, a maneira pela qual o Guedes conduziu isso até agora foi muito ruim. Agora ele já está voltando atrás, está dizendo, não, então não vai ser 20%, vai ser menos alíquota, não sei, quer dizer, no final das contas, é uma colcha de retalhos, né, que talvez fique pior a emenda que o soneto. Perfeito, professor José Luiz Oreiro está aqui com a gente, economista, professor da Universidade de Brasília. Lembrando que ele está no YouTube, basta procurar do jeito que está aqui no nosso GC, SDMRG. Basta procurar desse jeito aqui no YouTube que você vai encontrar. Para quem está no YouTube e não entendeu, nós estamos recebendo comentários lá do Twitter, então quem está no Twitter também pode mandar seus comentários, fazer como fez aí a usuária, não sei se tão ligada assim, mas ligada na Fazenda. Não a Fazenda, tá, gente? Não é o reality. Ela tá aqui com o @ ligada na Fazenda, tá bom? Obrigado pelo prestígio da audiência também. Lembrar que nós temos muita audiência no Twitter, então quem estiver no Twitter, venha para o YouTube, TV Jovens Cronistas, ou mande a sua mensagem daí mesmo. Eu quero, antes de passar aqui no chat e até ler já algumas perguntas, não, tem uma pergunta aqui que eu acho muito interessante, mas antes, professor, você lembrou daquele rumor, né, no ano passado de retorno da CPMF, e o Paulo Guedes, na época, usava um argumento que eu gostaria muito de te ouvir. O argumento dele nós temos aí um volume muito maior de transações financeiras digitais, né, então o antigo TED, DOC, agora PIX, e o Estado precisa lidar com isso, tributando de alguma maneira. Você que é um estudioso e tudo mais, como que o mundo tem reagido, né, a esse volume de transação? Tem tributado? Porque na época ele até falava assim, não, a tributação vai ser com uma alíquota muito baixa, no máximo 1%. 1% é muita coisa, dependendo da transação. Eu falo isso porque aqui em casa nós somos MEI, né, microempreendedor individual, e é muito comum você ter aquela maquininha, né, e você fazer a transação do cliente, o cliente paga na maquininha e você faz a transação. E aí eu fico imaginando você pagar no máximo 1% a cada transação que você faz da maquininha de cartão de crédito e débito, imaginando você como MEI, né? Um cara, no caso aqui, nós temos uma oficina mecânica, mas, por exemplo, o cara que vende cocada no Brás aqui em São Paulo, cocada, coco ali caramelizado, ele passando R$3 e o Paulo Guedes tirando 1% dos R$3 dele. Eu fico pensando como que a sociedade reagiria a isso, mas como que você vê esse argumento dele, esse argumento de que o Estado precisa entender e responder a esse volume cada vez maior de transações financeiras? Bom, Cláudio, o Guedes certamente não leu A Riqueza das Nações, da Adam Smith. Né? Se ele tivesse lido, ou pelo menos se ele leu, ele não entendeu, né? Ele teria percebido que a produtividade depende da divisão do trabalho, né? E que é a especialização, ou seja, você tem firmas hoje, quer dizer, a indústria automobilística, ela não produz todo o automóvel, né? Ela compra componentes de diversas outras indústrias e monta o automóvel, certo? É isso que ela faz, ok? Bom, então, quanto maior for o volume de transações na economia, maior deve ser, quanto maior for a divisão do trabalho, maior deve ser o volume de transações na economia. Bom, o que o Guedes está propondo é um imposto sobre transações. Não interessa se é feito digital, se é financeiro, entendeu? Antes era com, sei lá, 20 anos atrás, a gente usava muito ainda dinheiro em papel. Mas isso está caindo em desuso. A gente está fazendo mesmo a transação digital, seja por cartão de débito, seja o tal do Pix, etc, etc. Você vai tributar isso? Quer dizer, então, você quer incentivar as pessoas a usarem dinheiro manual. Porque a maneira de escapar do imposto é usar dinheiro manual. Quer dizer, isso é uma involução tecnológica. Isso não faz sentido. Mas quer dizer que você é contra que se cobra imposto? Não. O imposto tem que ser cobrado não sobre a transação, mas sobre o valor adicionado. É diferente. Se eu cobro imposto sobre transação, eu estou desestimulando a transação. Então, o que vai acontecer? Aquilo que eu já falei, você vai incentivar a verticalização da economia. Porque quando você cobra imposto sobre transação, na cadeia de produção, imagina, de um automóvel, quantas etapas intermediárias tem na produção do automóvel? Até a venda dele, lá no final.
Então, você começa extraindo minério de ferro lá da Vale do Rio Doce, entendeu? Aí o minério de ferro vai para a Companhia Siderúrgica Nacional, onde ele vira aço. Aí a chapa de aço vai para a indústria de motor, que produz motor. Aí você tem também não sei o que para produzir vidro. Isso tudo vai para a montadora, que monta o automóvel, vende para a concessionária, e a concessionária vende para o cliente. Cada uma dessas transações vai pagar imposto. Cada uma vai pagar. Agora, sabe quantas vezes o produtor de soja vai pagar? Uma. Uma só. Uma só que o produtor de soja vai pagar. Então, qual vai ser o setor que vai ser prejudicado? A indústria. Vai ser o tiro de misericórdia para a indústria brasileira. Assim, é de um primarismo. Assim, é inacreditável que o Guedes, ele não entende nada. Ele não entende nada. Nada vezes nada. Aí ele usa essas coisas que a gente vê aqui nos comentários, né? As ideias pré-concebidas, né? Que as pessoas têm. Ah, não, mas tem que tributar o sistema financeiro. O sistema financeiro já é tributado. É imposto de renda e contribuição sobre o lucro líquido. Você quer fazer isso? Faça. Agora, fazer tributação sobre transação, você vai estimular a verticalização da economia. E, portanto, você vai perder as economias que são estáticas e dinâmicas, que são originadas da especialização. Existe uma razão para que a Volkswagen, a Fiat, a Ford, a General Motors não produzam todas as etapas do processo de produção de automóvel. Existe uma razão. Isso é divisão do trabalho. Isso aumenta a eficiência. Isso aumenta a produtividade. Respondendo a senhora ligada na fazenda, é o aumento da produtividade que permitiu os países ricos serem ricos. Esse tipo de imposto vai na direção contrária. Vai reduzir a produtividade. Ou seja, vai nos tornar mais pobres. Tá? Então, não faz nenhum sentido. Não existe em lugar nenhum do mundo isso. Tá? O que tinha, assim, é que o Guedes, ele cai do caminhão, né? Então, assim, o que existia nos anos 80 e 90 era uma discussão sobre um imposto internacional sobre fluxos de capitais, que era chamada taxa Tobin. Mas a ideia, nesse caso, era coibir os movimentos de capital especulativo entre países, que desestabilizavam principalmente os países emergentes, como é o nosso caso. Então, a ideia era, com a taxa Tobin, você desestimular a arbitragem de juros, né, o capital especulativo, porque aí você reduz a volatilidade da taxa de câmbio e dá uma proteção maior para os países emergentes. Isso sim foi discutido, isso eu sou a favor. Mas tem que ser feito a nível internacional, não adianta só o Brasil fazer. Mas podemos sim, como já fizemos em 2006, 2008, né, colocar um imposto sobre a entrada de capitais, o IOF, o Guido Mantega fez isso. Quer dizer, o imposto sobre operações financeiras, um imposto que já existe, aliás, diga-se de passagem. Assim, provavelmente o Guedes nem sabe que existe, né, porque o Guedes não tem porcaria nenhuma. Quer dizer, quando ele, antes de assumir o Ministério da Economia, quando ele foi falar com o presidente do Senado na época, que agora esqueci o nome, que o presidente do Senado queria fazer o orçamento. Eunício, né? Era Eunício Miranda. Pois é. Aí Oliveira. O Eunício Oliveira falou, Guedes, pô, a gente tem que discutir aqui o orçamento do ano que vem. Aí o Guedes falou, não, você faz o meu que eu faço o seu. Aí o Eunício falou, Guedes, o orçamento é o meu. Você não tem orçamento. O orçamento quem faz é o Congresso. Então, assim, o Guedes nem deve saber que existe imposto sobre a operação financeira. Tá? Mas já existe. Você quer tributar a operação financeira? Tributa, tem o IOF. Agora, o que você vai fazer? Vai tributar o crédito imobiliário ou vai ficar mais caro o financiamento? E os bancos vão repassar. Até porque são 3 bancos no Brasil, 4, 5, 3 privados e 2 públicos. Né? Se você aumentar a alíquota do IOF sobre crédito, você vai tornar o crédito mais caro. Isso é uma péssima ideia, tributar transação.
a proposta da PEC 45 do deputado Baleia Rossi tributa valor adicionado. Aí não importa se a cadeia produtiva é longa, curta, não importa o número de transações. Você está tributando o valor adicionado em cada etapa. Tá? Isso é um imposto que não interfere na especialização da economia e, portanto, não desestimula a produtividade. Agora, o imposto sobre transação financeira é realmente, assim, numa situação de emergência, como foi lá em 90, quando foi que o Fernando Henrique criou esse trem? Foi em 99, né? Eu não lembro. Foi 99. Foi para fazer, assim, não, tinha que fazer um ajuste fiscal de emergência, ele criou esse trem. Né? Vai lá. Uma emergência até vai. Tá? Mas ele é muito ruim. Tá? Quer dizer, eu lembro que meu pai era comerciante e, assim, ele não depositava dinheiro no banco, ele andava com dinheiro no bolso, correndo o risco de ser assaltado. Mas, porque é óbvio que ele não queria pagar imposto. Então, tinha um hotel, o dinheiro, o máximo de dinheiro possível, ficava no cofre do hotel, entendeu? Aí ele ia pagando as despesas, pagava os funcionários em dinheiro, entendeu? Tudo para não pagar o raio do imposto. Tá? Então, assim, é uma péssima ideia essa da CPMF, seja ela que nome tem agora que o Guedes queira inventar. Ô, professor, a principal diferença das duas etapas da proposta do Paulo Guedes para, por exemplo, essa PEC 45, que inclusive a PEC 45 avançava no Congresso até a chegada do Arthur Lira à presidência da Câmara, que num ato um tanto controverso destituiu o relator, né, o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP, inclusive, né, do PP da Paraíba, só que o Aguinaldo Ribeiro, na eleição para a Câmara, esteve ao lado do Baleia Rossi, né, apoiando a candidatura dele à presidência da Câmara. E aí o trabalho da PEC 45 meio que foi por água abaixo, porque agora se está se retomando tudo da etapa zero. Mas a minha pergunta é, a principal diferença é esta, das propostas que estão na Câmara e no Senado, né? Para as duas etapas do Paulo Guedes, o fato de que as propostas da Câmara e do Senado, elas tributam o valor adicionado, o valor agregado, além de também tentar ali uma articulação para unificar todos os impostos, né, federais, estaduais e municipais, e não apenas os federais? Tem duas propostas, uma que é do Baleia Rossi e outra do Rauli, né, do ex-deputado Rauli, né? Então, assim, eu não sei agora exatamente como é que ficou essa coisa, mas a PEC 45, essa assim do Baleia Rossi, ela unificava todos os impostos, tá? Num só, um imposto sobre bens e serviços, tá? Com alíquota única. Na verdade, você tinha só uma exceção, que era uma ideia de imposto PIGU, né? O imposto PIGU seria o seguinte, para coisas como cigarros, bebidas alcoólicas, coisas que geram externalidade negativa para a sociedade, porque o cigarro, o sujeito fuma, tudo bem, depois pega um câncer, ele tem que ser tratado no SUS. Tá? Então, isso aí gera uma externalidade negativa para a sociedade. Então, para esses produtos, você tinha uma taxa extra, tá? Que é justamente para desestimular mesmo. Né? O objetivo é desestimular. Tá? Eu até acho que a gente poderia avançar, nesse sentido, a nossa discussão ela está ainda muito atrasada, né? Nós teríamos que avançar também nessa taxa, imposto PIGU, para bens que são muito intensivos em emissão de CO2. Tá? O Brasil não está, ou seja, é uma discussão que aqui a gente está simplesmente passando batido por ela. Tá? Quer dizer, seria o momento, já que a gente vai fazer uma reforma tributária, tá? De pensar na descarbonização da economia. Tá? Ou seja, significa que esse imposto sobre bens e serviços, que eu defendo, tá? Eu conheço o trabalho do Bernardo Api, do Centro de Cidadania Fiscal, é um trabalho sério, tá? Ele já esteve no NB em 2018, tá? Num seminário que o Departamento de Economia promoveu junto com a Instituição Fiscal Independente, tá? Ele apresentou essa proposta, uma proposta muito séria, tá? Só que ela é uma proposta que está olhando para uma economia de 20 anos atrás. Quer dizer, ela não abarca a questão das transações por aplicativos, quer dizer, isso é um ponto, acho que alguém aí mencionou sobre o Uber, etc. Quer dizer, existe esse problema de como é que você taxa o valor adicionado
no setor de aplicativos, no Uber, não sei o que, o que seja. Quer dizer, como é que você vai cobrar isso? Tá? Aliás, de quem que você vai cobrar? Quer dizer, esse é o ponto. Tá? Então, você vai cobrar só do restaurante que vendeu a comida? Ou vai cobrar do raio do moço que aluga o carro na Localiza para andar de Uber? Quer dizer, e o aplicativo, quem cobra? Quer dizer, mas isso é uma discussão que está sendo colocada não só no Brasil, a nível mundial. Quer dizer, como é que você taxa as empresas de tecnologia, tipo Google, Facebook, Amazon e por aí vai. Tá? Então, existe essa discussão, isso não está endereçado em nenhuma das propostas de reforma tributária que exista hoje no Brasil. Mas, além disso, né, daí é uma preocupação que nós já deveríamos ter, mas que não temos, é como é que nós vamos lidar com o problema da descarbonização. Então, o novo imposto sobre bens e serviços deveria já atuar no sentido de desestimular o consumo de bens que são altamente intensivos, cuja produção, bens e serviços, sejam altamente intensivos na emissão de CO2 na atmosfera. Tá? Então, não há nenhuma discussão sobre isso. Então, qual é o nosso risco? Nosso risco é fazer uma reforma tributária e daqui a 5 anos a gente descobrir que tem que fazer outra. O que não seria uma novidade, mas foi muito bom o que você falou agora, professor, porque distingue exatamente o que o Paulo Guedes quis colocar no ano passado da discussão que está sendo feita no mundo todo e que o Brasil também precisa assimilar. Eu falo isso porque agora há pouco, quando a gente falou das transações, o Paulo Guedes quis dar a entender, o ano passado, que o mundo todo estava debruçado sobre esse dilema das transações digitais, quando não é bem verdade, pelo que você falou. Pelo que você falou, não, isso aí já é dado, assim, do passado, não tem nenhuma discussão nesse sentido. A discussão é como você tributa, como os estados tributam o valor, o que seria caracterizado como valor adicionado dessas tecnologias novas, né? Como o próprio Leandro trouxe aqui, a questão do Uber, né? E aí primeiro, qual é a cadeia de produção, digamos assim, do Uber, né? Da companhia Uber, o seu profissional não, né? Porque não tem vinculação nenhuma. O Uber é um aplicativo, mas assim, só voltando a essa questão da tributação do Facebook, do Google e etc. Quer dizer, o problema o Facebook é uma empresa norte-americana, certo? Empresa norte-americana. Só que parte dos lucros do Facebook é gerado na Europa. Né? Bom, a questão que se coloca é a quem compete a tributação? Aos Estados Unidos ou à Europa? Os Estados Unidos dizem não, a tributação é nossa. É empresa americana, está sediada nos Estados Unidos. Ok, só que uma parte dos lucros é gerado na Europa. Então, o que os europeus querem é assim, a gente vai fazer uma tributação com base que seja proporcional ao faturamento. Tá? Vamos fazer uma espécie de lucro presumido. Tá? Olha, sei lá, 30% dos lucros do Facebook é gerado nos países da União Europeia. Tá? Então, vamos supor uma margem de lucro de 30%. Tá? E vamos botar um imposto de renda em cima do Facebook que ele vai ter que pagar. Aí, se não pagar, não vai operar na Europa. A gente vai fechar. É isso que está sendo... É essa discussão que está sendo feita. Tá? Então, mais uma vez, é impressionante como o Paulo Guedes distorce as coisas. E ele usa, não sei se da sua própria ignorância ou da ignorância das pessoas sobre o que é discutido fora do mundo. Quer dizer, fora do Brasil. Tá? Então, esse é o problema. A questão do Uber. Quer dizer, o lucro do Uber está onde, exatamente? Quem é o proprietário? O Uber, que eu saiba, é um aplicativo que tem no mundo inteiro. Essa empresa, muito provavelmente, não sei se é isso, mas ela está sediada nos Estados Unidos. Ou na Irlanda. Né? Na Irlanda é melhor ainda, paga menos imposto. Né? Geralmente essas empresas de serviço ou estão na Índia ou estão na Irlanda. Tá? O imposto é muito baixo. Né? Então, aí você diz, não pode cobrar nada do Uber porque é uma empresa irlandesa. E o software, qualquer pessoa entra, eu instalo o software e pronto. E aí? Eu vou cobrar como?
Tá? Quer dizer, isso precisa de um acordo internacional. Isso não é o Brasil que vai fazer. Tá? Só tem um acordo internacional. Tá? Essa é a discussão que está sendo posta hoje, em termos de empresas de tecnologia. Não são as transações, mas é como tributar os lucros, que é disso que se trata, os lucros das empresas de tecnologia. Porque elas operam. Porque veja bem, quando você tem uma empresa física, a Volkswagen Brasil, ela tem um CNPJ, né? Ela tem lucros no Brasil, ela tem balanço, e você mete um imposto em cima do lucro da Volkswagen Brasil. Aí, o Facebook. Como é que o governo tributa? O governo brasileiro não tributa. Mas o Facebook, isso é empresa de caridade? Não, não é empresa de caridade. Tem um monte de anúncios que a gente fica lá pulando, né, dependendo das suas preferências do Facebook, fica lá um monte de anúncios pulando. Entendeu? Aí, como eu gosto muito de vinho, aí toda hora tem a wine.com, mas não sei o quê, né? Sabe exatamente, o algoritmo identifica exatamente as minhas preferências. Viagens e vinho. Aí sabe exatamente, pum, fica lá, pum, 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 pum. Tu acha que isso é de graça? Que o Facebook deixa... Não é de graça coisíssima nenhuma. Essas empresas estão pagando para o Facebook. Ou seja, o Facebook está prestando um serviço. E mais, o Facebook está pegando as nossas informações e vendendo. As nossas informações. Então, isso tinha que ser tributado. É isso que tem que ser tributado. Então, e aí tem um problema de mensuração, que é complicado mesmo. Não é uma questão simples. O produto físico, isso aqui, esse celular, isso aqui é um produto físico. De tecnologia não é um produto físico. Então, você sabe, esse foi produzido no Brasil? Bom, não foi. Provavelmente, esse aqui é importado da Coreia. Tudo bem, ele paga o imposto de importação e na loja paga ICMS. Pronto. Então, está lá o imposto. Ele foi cobrado. Agora, sobre o Facebook. Google. O Google é o maior site de busca do mundo. Ok, mas também alguém está pagando. Senão ele não iria existir. Entendeu? Então, significa que ele está prestando um serviço. Se está prestando um serviço, ele está gerando um valor adicionado. Se está gerando um valor adicionado, você pode tributar esse valor adicionado. A questão é, como esse valor adicionado é repartido entre os diversos países que o Google, o Facebook e etc, operam. Aí você precisa de um acordo internacional, que os Estados Unidos e a Europa estão começando a chegar. Agora com Biden na presidência da República. Daqui com o Trump não tinha conversa. Tá? Agora, com Biden, estão começando a montar um acordo de tributação, tá, que vai permitir cobrar imposto de renda, não é imposto de transação, é imposto de renda sobre os lucros das empresas de tecnologia. Esse é um tema muito interessante assim, de se abordar, professor, porque a gente está falando aí de tributar o intangível, né? Isso, exatamente. Esse é o ponto. Essa é a dificuldade, é você tributar o intangível. Porque o tangível é fácil. Você mostrou consegue... o celular aí mesmo? Claro, entendeu? Agora, pega o YouTube. Quer dizer, o YouTube é de graça? Não. A empresa, ela ganha dinheiro. Ela presta um serviço, né, de streaming, feito pelos seus próprios usuários, né? Inclusive remunera muitos dos usuários, né? Mas esse dinheiro veio de algum lugar. Então, foi gerado um valor adicionado e esse valor adicionado não está sendo tributado. Essa é a discussão. Não é tributar a transação, quer dizer, que eu vou pagar, vou fazer um PIX, ou vou fazer um DOC, aí eu vou pagar imposto para o governo. Mas isso é uma maluquice assim, inacreditável. Quer dizer, é muito primarismo para o meu gosto. Tributar o cara do espetinho lá que vai tirar os R$5 que ele ganhou vendendo espetinho na maquininha da PagSeguro. Aí vai fazer um Pix lá e tem que deixar 1%. Não, tributar a transação, é que não faz sentido. Porque, como eu te digo, se for tributar a transação, o que você vai fazer é verticalizar. Todo mundo vai ser uma empresa só. Ou seja, vai ter uma empresa que vai controlar a exploração do minério de ferro e a venda do carro na concessionária. Porque aí não tem intermediário. Aí você só paga imposto uma vez.
Senão você vai pagar sempre. Esse é o ponto. O cara do espetinho ia pagar o imposto de transação quando ele compra a carne no açougue e depois quando ele vende o espetinho. O pior é depois ainda votar nesse tipo de gente. Aí pois é difícil de entender, viu? É difícil. Difícil. Daqui a uns 20 anos estaremos nos perguntando como é que a gente fez essa bobagem mesmo de votar no Bolsonaro, mas, enfim, as gerações futuras não serão benevolentes com a geração atual. Isso, com certeza não. Para a gente caminhar aqui para o encerramento, professor, para também não tomar muito seu tempo, eu fui procurar aqui exatamente isso, né? Uber e tal. Aí eu procurei, joguei no Google, né? No Google, joguei assim: Uber é uma empresa. Aí já apareceu assim: a Uber não é uma empresa de transporte. Já talvez aí com medo de alguma tributação, não nos enquadre como empresa de transporte. E também é interessante esse fenômeno dos aplicativos, porque, por exemplo, a Rappi, né? Rappi, ela é colombiana, né? Então ainda tem isso. Como o professor falou, é uma tributação que, para ser implementada, necessitaria inicialmente de algum tipo de articulação internacional. E veja, não apenas com os principais atores, né? Estados Unidos e os países europeus, mas, por exemplo, Colômbia é de lá, a Rappi, então ainda tem isso, né? Então, país da América Latina. O problema do intangível é que você não precisa abrir a filial no país para operar. Esse é o problema do intangível. Porque com tangível, não. A Volkswagen, para produzir automóvel no Brasil, ela tem que botar uma porcaria de uma fábrica no Brasil. Aí tá lá a fábrica, você sabe, você monitora, tem balanço, aí você tributa. Agora, a Uber, sei lá onde está esse troço. O iFood, né? Porque eu, na pandemia, usei muito, ele ainda continua usando. Não estou fazendo propaganda, não, só estou dizendo que eu uso. Entendeu? Então, assim, para onde vai o lucro desse pessoal? Porque eles cobram uma taxa, assim, pelo que eu já andei vendo com os restaurantes, não é desprezível, não. Né? Então, para onde vai? Quem tributa? Porque esse pessoal simplesmente está evadindo o imposto. Mas não é porque estão fazendo picaretagem, não. É que não, a legislação tributária não previu isso. É uma economia de 20 anos atrás, que não tinha nada disso. Né? Agora tem, então a gente tem que atualizar. Então, as críticas que eu já vi, por exemplo, mesmo até a própria PEC 45, do deputado Baleia Rossi, isso foi o Everaldo Maciel que fez, ele falou, você está supondo a economia de 20 anos atrás. Agora, uma economia que produz muitos intangíveis. Então, como é que você cobra o imposto de bens e serviços sobre intangíveis? Isso não está claro. Né? Quer dizer, e vai ser uma economia que as economias vão ser cada vez mais intangíveis. Quer dizer, imagina que a gente vai avançando na sociedade do conhecimento, etc. Né? Você vai tendo que produzir mais e mais bens intangíveis. E aí, o imposto sobre bens e serviços foi pensado para tangíveis. Como é que tributa intangíveis? Não sabemos. Professor, e não discutimos isso. Esse é o ponto. Quer dizer, como o estado da discussão econômica no Brasil é raso. Né? Bem raso. Vou passar uma pergunta que chegou aqui do chat, lá no início, não sei se ele está por aqui, mas o Joab Alves perguntou o seguinte: como você está vendo o lobby pela manutenção dos regimes especiais da indústria? Assim, uma vez que você concede um subsídio, é difícil tirar, né? Então, assim, eu particularmente acho que o ideal seria você ter tratamento isonômico entre todos os setores de atividade econômica. Né? E para a indústria é o mesmo. Tá? Agora, você não vai tirar isso do dia para a noite. Tá? Então, eu acho que tem que ser negociado, você não vai tirar, porque senão tem muitas indústrias que vão fechar, outras que vão se mudar de estado, então tem que pensar uma maneira de fazer isso que seja razoável. Tá? Agora, também ficar mantendo o regime especial sem uma avaliação de custo-benefício, acho que o primeiro ponto para a gente discutir todos esses regimes especiais, tá? É saber o seguinte: qual é o custo, qual é o benefício?
Então, eu não quero discutir fulano, cicrano, se isso vale, se não vale. Não, peraí. Vamos fazer uma... E o governo tem um instrumento. O instrumento chama-se Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Tá? Que é para justamente fazer esse tipo de estudo. Né? Então, vamos lá. Setor a setor. Quais são os setores que têm regime especial? Esse. Qual é o custo? Qual é o benefício? Aqueles em que o benefício for maior do que o custo, mantém. Os que o custo for maior do que o benefício, tira. Ponto. Deixou de ser uma questão de lobby. Aliás, se o empresariado brasileiro fosse inteligente, coisa que não é, eu já disse várias vezes isso, tá? Eles contratariam bons economistas para argumentar pela defesa dos seus interesses. Porque muitas vezes o interesse da indústria coincide com o interesse nacional. Mas eles não fazem isso, eles não gostam de fazer isso. Eles gostam só de, puxar o saco do governante de plantão. Eu, uma vez, né, fui conversar com um desses líderes empresariais, não vou dizer o nome, tá? Isso em 2019, né, eles queriam que eu fizesse um trabalho para eles, mas aí me colocaram a condição, não, mas não pode criticar o Guedes. Eu falei, bom, desculpe, mas eu sou oposição ao governo Bolsonaro. Então, não. Assim, e eu falei para eles, vocês estão agindo errado. O que vocês têm que fazer é convencer a sociedade que a posição de vocês é correta. Não fazer o contrário. Quer dizer, querer puxar o saco, não sei o quê, para tirar o favorzinho, né? Aqueles jantares, né? Que a gente sabe como são, enfim. Esse tipo de procedimento está errado. Né? Você vê se os bancos sabem muito bem defender seus interesses. Como é que eles fazem isso? Contratam um monte de economistas, ganhando um monte de dinheiro, e eles vão lá na Globo News, nos jornais e tal, e expressam a opinião deles, que no fundo não é deles, é dos seus empregadores. Né? Então tem que subir juros, por exemplo, quando eles querem que suba os juros. Né? Quer dizer, nunca é neutro. Não, é uma opinião de especialista. Aí qual você chama alguém do mercado financeiro, que é justamente uma pessoa cujo empregador está diretamente interessado na elevação de juros. Eles fazem isso e eles convencem a sociedade, não precisa. Eles conseguem convencer no debate público. Não precisa puxar o saco. Entendeu? Então, infelizmente, a indústria não tem isso. A indústria brasileira não se comporta dessa maneira. Ela se comporta no lobby, né, muitas vezes às escondidas, etc, enfim. Uma pena. E encontra uma dificuldade enorme, porque exatamente por não jogar nas duas pontas, porque podemos colocar também que o sistema financeiro, ele joga também nos bastidores, né? Mas, como você disse, tem essa característica de estar no debate público, nos canais de notícias e tal. Eles encontram uma dificuldade enorme exatamente porque, como eles não jogam nas duas pontas, não estão nos canais de notícias, por exemplo, não tem ali ninguém falando em nome e tal, algum porta-voz, acaba encontrando uma mídia que é muito hostil, né? Já fala assim, olha lá, tal setor da indústria tem contato com tal deputado, tal senador. Isso. Então, exatamente. Essa narrativa também. Os economistas do mercado financeiro, eles conseguiram passar para a sociedade brasileira a ideia de que eles são neutros. Eles ganham. Gente, é só olhar o salário que esses caras ganham. Assim, o salário que eles ganham, né, já os impede de ver muitas coisas, entendeu? Então, porque eles estão ali para defender os interesses do sistema financeiro. Né? Se, assim, ninguém é totalmente neutro, quer dizer, lógico, eu não sou neutro, quer dizer, no sentido, não que eu esteja defendendo o interesse de ninguém, quer dizer, eu defendo minhas ideias, e as minhas ideias são baseadas em uma determinada visão de mundo, que é uma visão keynesiana, etc., de centro-esquerda, sou social-democrata, não sou socialista, como a nossa amiga aqui da Ligada na Fazenda estava sugerindo, o socialismo é miséria, isso é tudo besteira. Né? Quer dizer, a sociedade que eu tenho na cabeça, as sociedades europeias, que são sociedades social-democratas, etc., com boa equidade de distribuição de renda e com nível de renda muito alto. Tá? Mas eu não sou neutro. Tá? Como já dizia o Raul Prebisch, o grande economista latino-americano, ele disse certa vez que ele era objetivo, mas ele nunca era neutro. Tá? Que ele
ele defendia os interesses dos países da América Latina. Né? Mas os economistas do mercado financeiro aqui no Brasil conseguiram vender a ideia de que eles são neutros, que a análise deles é técnica, que não tem nada por trás. Agora, se vem alguém defendendo o interesse da indústria, já teve gente que colocou esse tipo de comentário no meu blog. Quanto que você está ganhando para defender os interesses da indústria? Eu falei, nenhum centavo. Nunca ganhei um centavo que fosse. Né? Quer dizer, simplesmente eu acho que sem indústria não tem desenvolvimento. E como eu sou um cidadão brasileiro que está preocupado com o futuro do Brasil, me preocupa a desindustrialização. Mas a indústria, nunca ninguém da indústria me procurou. Mas, Orelha, vem cá, você não quer fazer um estudo aqui para gente, para mostrar que a indústria é importante, não sei o quê? Nunca, zero. Ninguém me procurou. Às vezes perde mais do que ganha, né? Às vezes perde mais do que ganha. Professor, agradecer aqui também a nossa audiência do Pedro Henrique de Lima Gonçalves, que escreveu assim: o jeito que esse professor explica é incrível. Então, tá vendo? Aqui é assim, né? Enquanto tem uns que para de enrolar, não sei o quê, tem outros que elogia. Eu não sei se a Ligada na Fazenda está aqui com a gente ainda, mas agradeço o prestígio mesmo assim da sua audiência. O Marcelo Moreira deu boa noite, abraço para o Marcelo Moreira, e o Matheus Fernandes, que também esteve com a gente. Professor, para a gente encerrar aqui e entregar para o nosso companheiro Ulisses Santos, que vem aí com bate-papo cultural. Daqui a pouco tá igual o Datena, né? Daqui que é meu o horário. Para a gente encerrar, e aí é mais a sua leitura política mesmo. A gente falou, você explicou para a gente que a proposta, a segunda etapa da reforma tributária do Paulo Guedes, traz esse mecanismo aí, essa ideia de taxação de lucros e dividendos e tudo mais. Só que também há uma leitura de que isso seria uma espécie de moeda de troca no Congresso. Então, já para se antecipar a alguma resistência do Congresso Nacional, o governo já teria, o próprio Paulo Guedes, a equipe dele, colocado no texto essa ideia da taxação de lucros e dividendos. A sua expectativa e também a sua leitura política, isso avança no Congresso Nacional? Isso não avança no Congresso Nacional? Você concorda com essa leitura de que é uma moeda de troca? E também já deixando o espaço aqui aberto para suas considerações finais, agradecendo demais por ter aceitado nosso convite. Então, eu não sei se foi moeda de troca, quer dizer, eu acho que a discussão avançou nessa direção. Quer dizer, e o Guedes está perdido. Quer dizer, aquelas agendas dele de privatização, ele vai privatizar o Correio. Os Correios. Quer dizer, primeiro que é valor insignificante. Né? E segundo, que se a gente olha a privatização dos Correios em Portugal, foi um desastre. Nada do que o Guedes prometeu, ele cumpriu. Nada. A reforma da Previdência já vinha encaminhada do governo Temer. Tá? E quem aprovou mesmo foi o Rodrigo Maia. Né? Que se fosse pelo Guedes, não tinha avançado porcaria nenhuma. Tá? Bom, agora, o que vai acontecer com a reforma tributária? Olha, eu não sei, o clima na CPI esquentou muito. Tá? Com esse clima político que está hoje aqui no Brasil, eu acho muito difícil qualquer coisa avançar na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. Tá? O que a gente está discutindo, estamos 3 dias discutindo a nota das Forças Armadas ao Aziz, a resposta do Aziz, hoje o reforço, a entrevista do comandante da Aeronáutica. Quer dizer, a gente está discutindo isso. E lá na nave vai, e os problemas continuam, entendeu? E a gente não avança. Né? Então, assim, eu acho que esse governo acabou. Tá? Enfim, é um governo de gente incompetente, não há nenhum ministro que se salve dessa avaliação. Tá? Com toda certeza, o governo Bolsonaro vai passar para a história como o pior governo da história do Brasil, desde Dona Maria I a Louca. Tá? Ou seja, estou incluindo aí o período do Império, tá? E o período do Brasil Colônia. Tá? Então, desde Dona Maria I a Louca, é o pior governo que o Brasil já teve. Tá? Então, assim, eu, sinceramente, eu não acho que vai passar mais porcaria nenhuma de reforma. A reforma administrativa já subiu no telhado depois daquela declaração do deputado Luiz Miranda. Né? Quer dizer, acabou o clima para fazer a reforma administrativa. E a reforma tributária, como tem tanto interesse em jogo, né? E tem o lobby, quer dizer, o que, na verdade, a gente viu antes do dia da prisão lá do moço,
Tá? É o lobby do pessoal da Faria Lima já todos arrepiados com a possibilidade de ter que pagar imposto de renda sobre lucros e dividendos distribuídos. Então, eu acho muito difícil. Tá? Eu acho realmente muito difícil que vá avançar, ainda mais com esse clima de instabilidade política, com Bolsonaro e os militares ameaçando o Estado democrático de direito, né? Eu acho realmente muito difícil, a gente vai ficar nesse negócio e não vai sair nenhum tipo de consenso. Então, eu acho que isso seria o que eu teria a dizer, né, sobre a minha avaliação política, né? E, assim, o que eu só retomando o que eu disse no início da live agora sobre a nota, né, das Forças Armadas em entrevista hoje do comandante da Aeronáutica, eu vou dizer o seguinte: a gente não tem que ter medo, que é isso que eles querem. A gente fica com medo. Tá? Isso é mais sintoma de fraqueza do que de força. Mas eu diria o seguinte: vamos trocar. Vocês querem dar o golpe? Deem. Façam um golpe. Vamos ver o day after. Eles não vão conseguir governar. Eles podem até ser bem-sucedidos. Né? Mas vai ser vitória de pirro. Né? Os militares deveriam saber quem foi pirro. Tá? Tem minhas dúvidas, vocês sabem. Né? Tem minhas dúvidas. Mas seria a vitória de pirro. Né? Então, que eles podem até ser bem-sucedidos, mas não vão levar. E o custo vai ser muito grande. Não só para eles, mas também, infelizmente, para o Brasil. Tá? Porque nós vamos, no melhor cenário, levar uma retaliação internacional gigantesca, e vai ser em cima dos nossos dois principais produtos, minério de ferro e soja, né? Que vai ser um desastre para a economia brasileira. Né? E, no pior caso, estaremos dando de bandeja a desculpa para os países ricos fazerem o que eles há muito tempo estão querendo fazer, que é nos tomar a Amazônia. Este foi o professor José Luiz Oreiro, economista, professor da Universidade de Brasília. Lembrando que ele está no YouTube, basta procurar do jeito que está aqui no nosso GC, SDMRG. Você vai encontrar super fácil lá. Agradecer ao Marcelo Moreira, que disse que é lá de Anápolis, em Goiás, da Universidade Estadual de Goiás. Um abraço para o Marcelo Moreira. Professor, muito obrigado, viu, mais uma vez, por aceitar nosso convite. Valeu mesmo. Nada, meu caro. É sempre um prazer estar aqui com vocês e, enfim, pode contar comigo toda vez que for necessário. Valeu mesmo, professor José Luiz Oreiro. Na sequência, coladinho aqui com o JC Informa, vem aí o Ulisses Santos, nas províncias do Rio Grande do Sul, com bate-papo cultural. Hoje, uma conversa bem maneira com o Neivan Soria, né? Carreira e projetos aí desse guitarrista lá do Rio Grande do Sul. Um abraço a todos, tchau, tchau, saúde, se cuidem.